Um fogo que, como se disse, é o centro, o motor imóvel, o fecundador, o elemento seminal que dá vida depois a todas as correntes radiais e que dão depois, que se vão formando sob a forma de registros qualitativos do nosso trabalho coletivo, cultural, ou o que vocês quiserem. Tu podes falar do quadrante ético, então falas da Declaração dos Direitos do Homem, da Declaração dos Direitos da Criança, da Declaração dos Direitos da Mulher, da não desfiguração do rosto humano. É uma das grandes lutas neste planeta. É uma das principais lutas do mestre Kutumi neste planeta, de Francisco. É uma das grandes lutas dele. Não é bem o trabalho de Moria, nem é bem o trabalho de Saint-Germain, obviamente eles estão todos ligados, mas uma das grandes lutas de Francisco, do mestre Kutumi neste momento, é preservar a dignidade humana, é impedir a desfiguração do rosto humano pelas forças do caos que estão constantemente a entrar na muralha. É que nós podemos existir como seres humanos num mundo cada vez mais pasteurizado, cada vez mais homogeneizado de comunicação instantânea e de ligações que são e não são ao mesmo tempo. Num mundo de um psiquismo que é válido, por um lado, porque é contemporâneo, mas por outro lado está constantemente em risco de se transformar em nada. Nós podemos ter esse luxo e com isso podemos ter o luxo de relaxar e de não pensar na muralha. Mas a hierarquia é a muralha. A hierarquia é a muralha entre o caos e o homem. E notem que nós não estamos aqui a falar de caos no sentido gore, nem no sentido gótico, nem no sentido dramático, nem no sentido, sabes, de grandes catástrofes psicológicas. Nada disso me interessa. Nós estamos aqui a falar do caos no sentido desse campo mental superior da Terra, onde certas forças estão constantemente a descalibrar os mundos da mente superior. E isso produz choques poderosíssimos para baixo, que rompem e desagregam e tornam grotesco o comportamento de uma nação, do povo, de uma pessoa e assim sucessivamente. Quando eu refiro ao caos, é essa membrana mental superior, é a mente superior da Terra que tem que ser curada. E por mais projéteis filosóficos, conceptuais, económicos, altruístas, revolucionários que nós tentemos mandar para lá, aquilo absorve o conceito, absorve a intenção, absorve a boa vontade, absorve, recicla e daí a bocadinho está a fazer as novas descalibrações que vão dar origem a novos mal-entendidos em massa. Que depois se projetam no nosso plexo solar sob a forma de autoritarismo, medo, infantilismo, defesas infantis do ego, tudo aquilo que nós já sabemos. E tudo isto combina-se para que atrase a emergência do ser humano final, do ser humano integral, do ser humano que nós amamos, que todos nós conhecemos, que nós temos fome de ver, sede de ver, temos vontade de ver, que queremos ver. Esse ser humano final está constantemente a ser protelado porque esses cataclismos sísmicos na mente superior do planeta, que são moldados e torcidos para um lado, e atrasados e adiantados. O que é que eu quero dizer com isto? É que nações, antes de serem fogos, que é o que elas são nos planos mais profundos da Terra e mais altos da Terra, as nações são velas no candelabro de Deus. Não sei se isto faz sentido para vocês. Eu sei que é uma imagem um bocado bíblica, mas as nações são velas no candelabro do Senhor. O Logos usa nações como a nossa alma usa os órgãos do corpo. Para o Logos, para o grande envolvente, existem nações pulmão, existem nações mente, existem nações hemisfério esquerdo, existem nações pernas, existem nações
Claro que todas as nações contêm um pouco de tudo. Mas existem nações que têm funções A, B, C, D. Cada nação tem um design. Existe um design das nações. Existe um desígnio das nações. Ou, para utilizar a expressão do mestre tibetano, existe um destino das nações. Porque as nações têm raios, porque as nações têm psique, têm alma, aquilo que nós sabemos. Mas antes de serem um fogo, e antes de se tornarem conscientes, nações e aquilo... Sabem, há pessoas numa nação inteira que são a nação. Não a nação no sentido provinciano, regional de nacionalismo, não a nação no sentido menor, emocional de nacionalismo, não a nação no sentido menor, emocional de historicismo e de misticismo nacional, que é uma coisa tóxica. Não? Aquele misticismo nacional é uma coisa tóxica. As pessoas ficam intoxicadas de sebastianismo, ficam intoxicadas de subinterpretações de Fernando Pessoa, ficam intoxicadas de expectativas místicas sobre a sua nação. Isso é tudo tóxico. Mas a nação como um núcleo de fogo pulsante, um órgão vivo, no corpo todo significante daquela entidade celeste que inclui a Terra. Isto não parece exatamente vago. E as nações são isso, são essas forças fálicas incandescentes, luminosas, que interpretam o logos para dentro do espaço e do tempo. E há indivíduos, homens e mulheres, dentro de uma nação, que são o fratal, são o número 13, são o jackpot, são a esfera 8, são o ponto fulcral. E quando digo indivíduos, não digo 5, ou 6, ou 10, ou centenas. O ponto fulcral do problema da sua nação. Por isso é que há pessoas que se sentem tanto a si quanto à sua nação. E têm esta dificuldade que é quando tentam exprimir isso, para um observador desatento, parece um discurso nacionalista daqueles à antiga. Mas é o contrário. O indivíduo é numa curva de sei lá, num fratal, ele é um ponto crucial do processo daquela nação. Eles e elas. E se eles não se realizarem, o chakra logóico que a nação é, não se realiza. E se eles não se levarem a sério, a nação dele permanece lá no Portugal dos pequeninos, salazarista. E se eles não se levarem a sério, a nação consegue desenvolver todos os braços mecânicos ligados à cibernética, à robótica, à bioquímica, à domótica, à nanotecnologia, às novas formas económicas. A nação consegue até integrar-se ao tecido pensante europeu ou continental e não consegue realizar-se como guia, como fogo, como um farol, como uma manifestação do Logos. E nós temos visto as nações, estas membranas de existência coletiva, estes navios, nós temos visto as nações como navegação, como um esforço humano, como uma concertação entre os homens. Nós temos visto as nações como o que resulta de um conclave de boa vontade. E, portanto, antropologicamente, exotericamente, tu tens um Arthur e uma Guinevere, e tens um Merlin, e eles conseguem sentar-se ali e chamar os outros cavaleiros e dizer assim: temos que unificar o reino. Temos que sair desta fragmentação e criar um United Kingdom. Temos que unificar o reino. E há observadores que dizem, bom, é um ato político, é um ato humano. Nada é verdadeiramente unificado se já não estava unificado no céu. Não se unem coisas na Terra que já não estavam unidas no céu. A Terra é só uma fotografia. A Terra, espaço, tempo, matéria e energia. É só uma fotografia de baixa resolução do céu.
Não me lembro de ter dito uma coisa tão platónica recentemente. A Terra é uma fotografia de baixa resolução do céu. Quando um homem e uma mulher se unem aqui e é real. Quando não é real, não é real e está tudo bem. E é real. Aquilo já estava unido no céu. Quando Ramana Maharishi, contra a sua vontade, independentemente da sua vontade, com toda a perplexidade, é arrastado pelo seu Dharma para uma montanha na Índia, Arunachala, e vive ali sentado lá num sítio o resto da sua vida, aquilo já estava escrito noutro plano. Aquilo é a manifestação aqui de uma realidade de outro plano. De uma comunhão entre a mónada e a montanha. Isso já existia noutro plano. E o que é um bebê, senão uma fotografia bioquímica de uma alma? De onde que nada é unido neste mundo que não esteja unido nos planos internos. E quando nós vemos um conclave que dá origem a uma unificação de vários fragmentos e de vários feudos, como no caso da final da história de tantas nações europeias, como a Itália, a França, a Inglaterra é muito evidente. O facto é que nós estamos habituados a ver as nações como concertações entre os seres humanos, mas as nações, e isto é muito importante para o que nós queremos falar hoje, são expressões do Logos. São velas acesas no templo divino. Nós podemos amar uma nação assim, neste nível. Porque neste nível, a chama de uma vela não atrapalha a chama de outra vela. E o grande perigo do nosso tempo é que aquilo que parece chamar-se globalização, que é a unificação de todas as velas numa grande fogueira espiritual, é simplesmente uma força negra que entra no templo do Senhor e apaga todas as velas. Isto é, anula as identidades dos países sem ter colocado lá nada. Sentem o que eu estou a dizer? Essa é a diferença entre globalização e aquilo para o qual a hierarquia trabalha, que é universalização. Na globalização, essa força obscura, esse tubarão noturno, de novo entra no templo do Senhor e apaga as velas já acesas das identidades dos povos. Ora, a nossa psique, não a tua alma, não o teu corpo crístico, não o teu espírito, mónada, a tua psique alimenta-se tanto da corrente única que é a tua nação, quanto do ar que respira, da comida que come, das amizades. Nós podemos não ver isto, eu peço desculpa por entrar agora numa coisa que parece um pouco literária, nós podemos não ver isto até o momento em que vemos um exílio ou uma diáspora. Quando tu tens um exílio ou uma diáspora, tu percebes o quão esmaecido e pálido e desmaiado fica um indivíduo quando é privado da sua nação. Uma coisa é tu escolheres ir viver 4 anos para outro país, outra coisa é ser expulso desse país ou perderes a identidade nacional. Aí tu vês o abatimento, a depressão específica que acontece. Nós tivemos diásporas russas, georgianas, ucranianas, tivemos diásporas judaicas. A ideia de exílio é a ideia de ser expulso desse calor que tem a ver com essa vela que é a nação nos planos internos. E nós podemos dizer, então, mas a depressão da diáspora, a depressão do exílio, a depressão do êxodo, no sentido negativo, é psicológica. Não. Não é nem na mente, nem no corpo físico, nem no corpo emocional. A depressão da diáspora é psíquica. É acima da personalidade e abaixo da alma. É psíquica. E dói. E é a medida da dor de uma diáspora que te dá a medida do significado poderoso de uma nação e da sua verdade ígnea. Neste contexto,
O, o que nós temos hoje como globalização é simplesmente este tubarão noturno, pela 90ª vez, porque ele é muito. Ele é fascinante de alguma forma. Esse tubarão noturno, ultra dark, entrar de novo no templo do Senhor e com música encantatória da globalização, ir apagando as velas dos candelabros das nações. Isto faz sentido? E a hierarquia trabalha no sentido oposto. A hierarquia trabalha na universalização, que significa, em vez de distinguir a identidade dos povos à partida, quer dizer, na sua fonte, no pavio, leva os povos a levantar a vela, cada um deles a levantar a vela ao nível mais alto, isto é uma imagem quase fascista, leva os povos a levantar a vela ao nível mais alto que puderem conceber, e é no nível mais alto, não aqui, nem aqui, nem aqui, não é no nível das pedagogias à força, e das escolas a martelo, e das notas nas escolas a martelo, e nas performances das escolas, e nos rankings escolares. Nestas escolas que querem abolir a educação visual, ou querem abolir a filosofia, ou querem abolir o pensamento crítico. Não é aqui nos empréstimos económicos, não é aqui nos balões de oxigênio económicos, não é aqui, nem aqui, nem aqui, nem é aqui na troca de agentes culturais. Sabes? Não é porque tu exportas uma Maria João Pires ou porque importas uma Maria João Pires. Não. Nem aqui, nem mesmo aqui. É lá em cima. É quando uma nação puder esticar o seu braço e com esse processo levar a chama da identidade nacional, que é um fogo logóico, ao reconhecimento no seu povo do que ela é. Isso é o que significa levantar os astinhos na Estátua de Liberdade. Só que a Estátua de Liberdade, que é uma éstia, não está ali a levantar uma nação, está a levantar um princípio, que é a liberdade. Político. Está a levantar um princípio, a liberdade. Mas há mais princípios para levantar. E as nações, quer dizer, estas convecções da presença do Cristo na Terra, de alta qualidade. Se existe um Cristo das crianças, se existe uma Nossa Senhora da Conceição, se existe um Cristo dos abandonados, conhecem esta conversa mística e assim um bocadinho arrastada. Existe um Cristo das nações. E como em toda a cruz, existem nações que ocupam lugares fabulosos na horizontal da cruz. Vocês tiram a Alemanha do processo e isto desequilibra-se tudo, como vocês imaginam. E tiram a Bélgica exporta banda desenhada. Vocês cada nação tem uma função aqui e outras nações têm funções ao longo do eixo vertical, e há nações que têm funções até entre o eixo vertical, e há nações que estão no centro do cruzamento. E essas são as nações sacerdotais. Se existe um Cristo das crianças, se existe um Cristo dos abandonados, se existe um Cristo dos pobres, como no caso de toda aquela coisa franciscana, se existe um Cristo para ali, um Cristo para lá, até há um São Cristóvão para proteger os viajantes. Imagina se não existe uma presença do Logos, que é uma célula do Cristo, que está completamente virada para o problema da ascensão da consciência das nações. Porque quando uma nação ascende em consciência, não é a tua alma que ascende. Não precisa da nação para nada. A alma existe num plano supranacional. Alguns de vocês já foram egípcios, outros já foram africanos e outros já foram sul-americanos. Portanto, está tudo bem. As nações, as almas existem acima do plano nacional. E a mónada, então, nem se fala. A mónada é uma coisa estelar. Mas se as nações revelam o seu verdadeiro desígnio, o que ascende é a psique do indivíduo.
A psique deixa de ser um pano velho, constantemente arrastado e que está tentando aglutinar as partes do ser à custa de uma nação perdida em si mesma, à custa de viver numa piscina coletiva de forças que está cega, à custa, à revelia, vibrando contra um mundo que é hostil ao processo de integração psicológica. E que se a nação se encontra, e se a nação se realiza, e se a nação sabe o que é, e se a nação se reconhece no corpo de Cristo, então são as psiques de cada um de nós que deixam de sentir aquela força invasiva, crucificante, que diz não te realizarás, que é uma das toxinas de subproduto desta modernidade toda. É por cima uma modernidade que eu admiro. Mas é uma das toxinas, é um subproduto desta modernidade toda e passa ao contrário. A nação, ao se encontrar, liberta as psiques de milhões de indivíduos para uma integração superior. Não confundir isto com o processo da alma, lá, nem com o processo da mônada, se me permitem. E este tubarão noturno que entrou na Casa das Nações, este predador noturno que entrou na Casa das Nações e está sistematicamente tentando e conseguindo apagar a chama da identidade superior porque ao apagar as diferenças folclóricas, ao apagar as diferenças do preconceito, ao apagar os regionalismos, ao apagar aquilo que, no fundo, em última análise, mais cedo ou mais tarde terá mesmo de ser apagado, secretamente, ocultamente, apaga a chama logóica ígnea no seio oculto, na câmara secreta de uma nação. Não sei se me faço entender. É muito subtil. Porque se fosse libertar os povos dos seus regionalismos supersticiosos, do seu pensamento mágico redutor, be my guest. Mas o que tu vês é que, ao mesmo tempo que é feita essa aparente cirurgia das diferenças que são idiotas, com a globalização, é feito também o ato negro de chegar ao pavio e apagar a própria identidade ígnea superior de uma nação. E a hierarquia funciona ao contrário. A hierarquia está a preparar a universalização do planeta Terra. Nessa universalização, certas nações terão que pegar na sua vela, na sua chama, e erguê-la não aqui, não aqui, não aqui, porque não é possível unificar a meio, e erguê-la acima do mental planetário, onde vibra a nação universal. The Brotherhood of Man. Vocês percebem que globalização é a sombra predatória da universalização. E porque é uma sombra, é simetrizável ao longo de vários níveis. Quer dizer, simetria aqui, simetria aqui. É uma paródia, é uma imitação e é tão sofisticada quanto a própria universalização. Perante este avanço de forças massificadoras que tendem a apagar a diferença no seu pior e com isso apagar a diferença no seu melhor, e portanto ao mesmo tempo que estão a libertar aparentemente os povos das diferenças, estão a anular a identidade ígnea, que é o conduto para a alma. Perante isso, o que tem sido dito é que existem nações, motores de força coletiva, que têm a tarefa de elevar a sua chama além do horizonte, como se disse há pouco, de todas estas relatividades. Eu falei da pedagogia, mas podíamos ter falado de outras coisas, além para um nível, como se disse, compatível com o fogo do espaço. E ao fazerem isso, tornam-se atratores das outras velas que estão no mesmo candelabro. Então, Portugal é uma nação sacerdotal. E o fator luso, que não é exatamente coincidente com Portugal, é bastante coincidente, mas não é exatamente coincidente. Dizer Portugal como nação sacerdotal não é o mesmo dizer luso como povo com o código de signos. São coisas diferentes.
Portugal é uma nação sacerdotal que recebeu o povo luso, que é um codificador de sírios. O aspecto filho. Felizmente temos estes dois. Isto é, como é que eu ia dizer isto? Portugal está cheio de lusos. Não quer dizer que todos os lusos estejam em Portugal e que todos os portugueses tenham essa codificação. Whatever. O que é importante é esta percepção de que uma nação sacerdotal que tem a tarefa dentro da Casa das Nações, pela força crística universal, de fazer elevar o problema da identidade de uma nação até um ponto em que uma nação pode se fundir com todas as outras, que não há qualquer problema porque é uma suprematização, uma consumação, uma síntese supranacional e não uma amálgama cá em baixo, cultural e económica. Percebem o que eu quero dizer? Mas para que se dê uma síntese supranacional, há nações que são as primeiras a ter que elevar a chama até ao nível dessa síntese supranacional. Agora há um pequeno detalhe. Portugal, tanto quanto eu posso perceber, tem uma grande vantagem. Sendo um país ligado à energia de peixes, e portanto, um país ligado à unidade, eu acho que ele nunca baixou o braço. Nasceu assim, tem-se mantido assim, independentemente dos nevoeiros pessoanos que vocês quiserem, e continua assim. E é nesse sentido, interno, estrito, altamente oculto, que Portugal é um problema secreto para o tubarão negro, para o dark side. É mesmo um problema. Porque é um país que tem a possibilidade de fazer vibrar identidade cósmica superior, chamando as outras nações a assumirem a sua identidade cósmica superior, sem qualquer confusão pisciniana inferior com nacionalismos místicos, mágicos ou supersticiosos. Tem essa competência. Tem essa captação sideral do real e não uma construção mística que vem do medo dos povos e da caverna da Era do Bronze, onde nascem tantos misticismos que são baseados no medo e na magia negra. Portugal é uma nação sacerdotal na exata medida em que Portugal, na Casa das Nações e no corpo crístico das nações, está num ponto de cruzamento entre os dois eixos, que é o centro. Se colocar a questão se existem mais nações sacerdotais ao centro, sim. Pelo menos 5. Sendo que a Rússia é uma delas. E o Canadá tem qualquer coisa muito bela guardada no seu seio. Pelo menos 5. Eu não saberia diferenciar isso neste momento. Porque, repara, isto também has a need to know basis. E na need to know basis, os irmãos não te dizem tudo. Na verdade, às vezes dizem uma coisa e depois apagam-te. É o contrário. Eles apagam o que tu já sabes. Eles não te dizem tudo porque não confiam. Eles não confiam em mim. Os irmãos não confiam em mim, claramente. Porque dão-te uma gotinha e depois agora vai lá brincar. E tem aquela gota e tem que fazer qualquer coisa com aquela gota. E enquanto não fizer nada, enquanto não regar um cantinho, um canteiro com aquela gota, ou enquanto não der a gota a um passarinho, normalmente o passarinho é ele próprio, enquanto ele não fizer isso, os irmãos não dão mais uma gota. Portanto, isto é mesmo, esta coisa de Portugal é mesmo a conta-gotas. Não vale o tubarão fazer um franchising disto. Ok? E nesse sentido, Portugal é um país que está no centro do cruzamento da Casa das Nações. Isto é uma coisa que nós precisávamos de relaxar e de respirar, sabes? É quase uma coisa da ordem das massagens. Ou seja, do spa. É assim, ok,
provavelmente estou conectado com esse fator luso e estou num país sacerdotal que ocupa o centro da cruz, na Casa das Nações, e que tem a função de fazer levantar a identidade de si mesmo. A minha percepção é que Portugal não tem que fazer quase nada, porque sempre esteve lá. O tríptico pessoano, a defesa de Fernando Pessoa dos portugueses é que há 3 tipos de português. O português rural, o português que não é português porque é francês e quer ser francês, e o português espiritual. E há um texto de Pessoa que organiza os portugueses nestes 3 níveis. O texto é datado, eu acho, é ideológico. É datado, porque nós não sabemos se o português rural não é espiritual e se o português espiritual não é rural. Mas sabemos uma coisa, esta camada intermédia, que é um português que não se sente bem no seu país e que está constantemente a remeter-se para fora do seu país por um complexo de inferioridade ou por qualquer coisa, esta não é a Portugalidade a que nós nos referimos. Porque esta é relativa. Esta está constantemente a colar e a descolar, está constantemente a fazer coisas. A nossa classe política pertence a este grupo. Com algumas exceções. Mas o facto é que há esse português espiritual a que a pessoa se refere, que não é o português francês nem o português rural. Portanto, não está a falar de uma elite, com todos os perigos e com todo o processo de datação, com toda a datação, que o texto está datado no tempo de alguma forma, hoje não poderia ser escrito da mesma maneira, parece-me. Esse português espiritual são os lusos, é esse grupo esotérico que está ligado a Sírios. Então existe esta cumplicidade entre o candelabro português, a vela portuguesa, e a maior estrela no céu. Sírios. Uma estrela da constelação de Câncer. Portugal é um país sacerdotal, está no centro dessa cruz e, portanto, contém dentro de si os antigénios, os antipatogénios do desafio dos nossos últimos 10 anos e dos próximos 10 anos. Ele é a cura das nações. É dito que a vinda do Cavaleiro Branco, em termos do mito europeu, do mito ocidental da Jerusalém Celeste, que no centro da cidade cresce, isto é no final do Apocalipse, da Revelação, no centro da cidade cresce uma árvore cujos frutos são para a cura das nações. Isto é uma frase de São João. Uma pessoa não tem, sobretudo quando começa a lidar com a eletricidade do espaço, que é transconceptual e está constantemente a renovar a espiritualidade e a transformá-la em algo vívido, contemporâneo, não arrastado, uma pessoa não tem que estar constantemente a referenciar-se neste material sagrado da nossa tradição ocidental. No entanto, a expressão uma árvore cujos frutos é para a cura das nações não é uma expressão para esquecer facilmente. Significa que ali cresce uma seiva que alimenta um fruto que retira as nações desta entropia económica, deste estado crónico de falência económica, em que a economia está constantemente a entrar. Essa cura das nações é física, emocional, mental. E, portanto, só pode vir do plano causal. A síntese supranacional é algo que acontece quando as chamas das nações chegarem aos planos superiores da Terra. Enquanto elas não chegarem lá, todas as tentativas que se fizerem aqui embaixo são acordos culturais ou acordos económicos que escondem, normalmente, interesses financeiros. Interesses que não têm nada a ver com os povos. É quando estas chamas estão lá em cima, vibrando intensamente, que se dá a abertura para que o fogo do espaço desça e, geograficamente, o fogo do espaço está diretamente relacionado com os pilares de fogo. Ele não desce de forma homogénea.
Talvez num planeta superior se tenham criado condições etéricas e vibratórias para que o fogo do espaço penetre e impregne o planeta de uma forma homogénea. O que nós observamos hoje é que é mais provável encontrares o fogo do espaço no fundo do mar, onde há chakras e portais, do que numa grande cidade industrial. Lógico. É muito mais provável, a nossa tradição sempre afirmou que o fogo do espaço estava associado ao pico das montanhas. Isto não é um landscape. Isto não é vago. A ideia de que o fogo do espaço está associado ao Everest, à Serra da Estrela, ao Monte Branco, às grandes montanhas, Monte Kailash, às Kilimanjaro, às grandes montanhas do mundo, ao Monte Shasta. Onde existe um monte, existe um monte invertido, que é o monte do céu. Não sei se me faço entender. Onde a Terra faz este movimento para o alto, a tradição tem dito que o alto faz um cone na direção daquele pico. Portanto, a serra, especialmente o pico da serra, tem sido o lugar de encontro entre o homem e Deus. Porque é o sítio onde o fogo do espaço e a pedra terrestre é o sítio em que o fogo se torna terrestre e a pedra se torna celeste. É o sítio da comunhão da matéria terrestre com esse fogo inspirador. Sabes, quando se fala em fogo demasiadas vezes, é uma palavra que pode se esvaziar. Porque nós temos esta palavra fogo usada horizontalmente. Existe o fogo místico dos adeptos do Benfica. Não existe. Existe o fogo, a paixão entre dois amantes. Existe o fogo de conduzir um automóvel. Existe o fogo de carneiro. Existe o fogo do cinema. Existe o fogo das estrelas de cinema. Existe o fogo da pop. Mas, no nível em que nós estamos a trabalhar, um discípulo é um ser que tem a intuição, o rastro, é capaz de seguir o rastro magnético do fogo sagrado. Ele está constantemente. É como uma mira técnica, está constantemente a encontrar esse fogo. E se o perde, reencontra. Há uma fidelidade a esse fogo. Nós estamos numa etapa em que estas nações sacerdotais estão-se a preparar para revelar o seu núcleo ígneo. Nós já tivemos a filosofia portuguesa, já tivemos a arte portuguesa, já tivemos alguma política portuguesa, até tivemos um império português. Nós temos uma boa vontade, que é muito especificamente portuguesa, temos uma psicologia portuguesa. Neste momento até temos mais coisas. Temos uma frustração portuguesa, uma raiva portuguesa, temos uma mediocridade portuguesa, temos um medo português, temos uma inércia portuguesa. Portanto, isto tudo nós já temos. Não há mais filosofia portuguesa para fazer, tanto quanto eu posso perceber. E não existe muita política portuguesa, especificamente portuguesa, para fazer. Portugal esgotou, em grande parte, a sua relação terra, água e ar com o mundo e prepara-se para se assumir como, eu vou dizer isto claramente, como um farol da Europa. Felizmente, uma pessoa sabe que não está a dizer isto sozinho. Farol da Europa no sentido exato
em que quando uma nação assume a sua identidade crística na casa das nações, todas as nações que estão ligadas ao mesmo candelabro se acendem e começam a ascender também, como força ígnea reveladora de uma identidade cósmica. A ideia de que as nações não têm existência cósmica, que eu compreendo, que as nações têm apenas uma existência cá em baixo, tridimensional e planetária, que nós compreendemos, é uma ideia marxista, em última análise. Quer dizer, é uma ideia dialética. Que as nações são como concertações sociais e culturais e económicas. Fizemos as nações para não morrermos de fome. Que as nações são estratégias de sobrevivência. Isso é Darwin e é Marx. E é irreal. As nações, como nós dissemos, são como insígnias, são como desenhos de fogo, um poema que Cristo escreve, ou que as energias crísticas se escrevem, para a síntese dos povos. Não pode haver fraternidade universal sem que exista uma fraternidade internacional. E não pode haver fraternidade internacional sem que nações farol queimem o mental superior e abram passagens para o fogo do espaço. É disso que nós estamos a falar quando falamos dos pilares de fogo. Este ciclo são 10 conferências ou 12 conferências. Só mais à frente nós vamos começar a sentir o que são os pilares de fogo. Mas, para já, a cura da Terra é algo que acontece nesta fase, de cima para baixo. O trabalho, digamos, especificamente kundalínico, de baixo para cima, está feito. A tarefa kundalínica de levar até um certo ponto as instituições, os casais, as vidas, as economias, tudo isso chegou a um ponto e começou a estagnar, outras coisas começaram a desmaiar e outras coisas começaram a perder-se. Umas estagnaram ali, cristalizaram. Outras começaram a retroceder e outras perderam-se completamente. Esse trabalho está feito. Agora, é necessário que os discípulos que têm esse rastro do fogo e que são, no fundo, detectores da vida com a vida, para a vida, se alinhem com as correntes astroquímicas das constelações que são significantes para a Terra. Orion, Pleiades, Câncer, Sirius, Leão é uma constelação muito importante para a Terra. Onde está a estrela Régulos, que é a maior estrela da constelação do Leão. Na verdade, é aquilo que se pode chamar o coração do Leão, a estrela Régulos. E segundo alguns observadores, que eu respeito, incluindo a diretora da Air School, essa estrela é a estrela que protege a identidade crística dos coletivos, dos povos e das nações da Terra. Claro, é a estrela do Leão. Leão é o protetor da identidade. Leão é individuação e identidade, em termos de psicologia junguiana e em termos astrológicos. Mas a preparação para a fundação de um pilar de fogo, que implica no local geográfico o acontecimento triplo de o mundo elemental e dévico fornecer a pedra de fundação, o mundo humano fornecer a boa vontade, a harmonia e a integração psicológica avançados que nós estamos aqui a trabalhar todos juntos. Se não trabalhamos aqui, porque este ambiente das conferências não é um ambiente psicológico, mas se trabalhamos nos níveis psicológicos da nossa existência. E afinal, o que é um nível psicológico da existência? É tu voltares para trás e chegares tarde ao trabalho porque te esqueces de dar a comer ao teu gato. Então voltaste para trás. Isso é psicologia. Psicologia é uma pessoa que gosta de viver todos os dias com a mesma roupa. Isto é, tem muitas vezes o mesmo casaco, as mesmas calças e repete o mesmo vestuário. É assim que ela se sente bem. É um capricorniano. Então repete quase sempre a mesma roupa. Ou
uma pessoa que todos os dias muda de roupa. Às vezes ao longo do dia. Isto é psicologia. Psicologia tem a ver com as distâncias que nós temos uns com os outros e como gerimos essas distâncias. Psicologia tem a ver com os opostos. A nossa psique tem como método os opostos, mas tem como objetivo a unidade. A nossa psique é atraída e encantada pela unidade, mas evolui pelos opostos. Essa é a condição dupla da humanidade. Nós temos que aceitar os opostos e ao mesmo tempo aceitar a unidade. É muito difícil. É a crucificação. Porque a psique, isto é, a nossa vida interior subjetiva, e este forno alquímico, onde estão constantemente a chegar coisas físicas, coisas emocionais, coisas mentais, e coisas que uma pessoa não sabe se é físico, se é emocional ou mental, como por exemplo a conta da água, ou a conta de eletricidade, que eu nunca percebi se aquilo é físico, se é emocional, se é mental, porque às vezes há contas de eletricidade que tu sentes isto é emocional. Portanto, estão sempre a chegar esses materiais aqui ao forno, e o forno tem que constantemente transformar físico, emocional, mental e o entusiasmo, quer dizer, os 4 elementos. O teu forno alquímico aqui dentro tem que constantemente transformar isso num cristal significante, numa coisa que faça sentido, que é a quinta essência. Senão o indivíduo não consegue viver o dia seguinte. Quando a psique entra em falência, a pessoa não consegue ter mais experiência. Por isso é que as pessoas ficam na cama a dormir. A pessoa não consegue ter mais experiência porque está saturada de viver, porque já recebeu demasiada terra, demasiada água, demasiado ar, demasiado fogo e não consegue organizar aquilo. O forno não está a alquimizar. Então os bocados de terra e água e fogo e emoções não resolvidas e pensamentos mal digeridos e propriedades no sentido imobiliário e territorial e de posse privada estão ali a fazer peso e outras coisas, ele não consegue digerir a vida. A psique é este coração mágico onde nós digerimos a vida. Eu nunca consegui dizer isto tão bem. A vida é uma coisa que tem que ser digerida e depois tem materiais que são realmente negativos para a psique e que têm que ser eliminados, e tem materiais sublimes que tu nem sabias que estavam lá, mas que só sabes que estão lá porque levaste emoções e pensamentos e experiências e distâncias e trocas e situações. Então, um dia nasce um cristal, depois dias seguintes nasce outro cristal. Esta cristalização dos elementos, que é a quinta essência, é o que vale a pena viver. Psiquicamente falando. Não sei se isso faz sentido para nós. É tu dizes assim, aqui está uma pessoa que eu pensava que sabia a mel, mas afinal não sabe a mel. Sabe a mostarda de Dijon. E a maturidade psicológica é a pessoa dizer assim, ok, não é mel, mas é mostarda de Dijon. Dijon, França, é uma mostarda especial, então deixa-me lá relaxar. E é quando tu dizes assim, ok, vale a pena, eu vou aceitar este outro sabor, então tu estás a digerir a vida e estás a fazer alquimia, estás a transformar uma coisa noutra, estás a criar nuances, estás a criar qualidade existencial. E isto é o que acontece no forno alquímico da nossa psique. Não é o trabalho que se faz nestes encontros. Nestes encontros, no trabalho espiritual que nós estamos a desenvolver, e que um dia será transplantado para outro ponto do país, neste trabalho espiritual, não é o trabalho psicológico da Air School, neste trabalho espiritual que nós estamos a desenvolver, se o indivíduo sabe a mel, ou se o indivíduo sabe a mostarda de Dijon, ou se ele sabe a vinagre, referência bálsamo, não conta. O que conta é que ele, sem perceber como, sem explicar a si próprio, de uma forma meta-racional, quer dizer, irracional superior, ele está aqui. Seja fisicamente, seja por teleconferência, mas está presente. Este trabalho de síntese une-se à pedra de fundação
E a pedra de fundação e o trabalho de harmonização e de integridade psicológica que nós estamos a tentar desenvolver com os nossos fórmulas alquímicos, com a nossa vida psíquica, alinham com a coroa que está no topo da coluna. Quer dizer, alinham com a vontade do Pai para, através da humanidade, atingir a pedra de fundação. Na fundação de um pilar, o que é um pilar de luz? Como o próprio nome indica, nós estamos a falar de Tantra planetário. Nós estamos a falar de Tantra geográfico, estamos a falar de Tantra planetário. Não é literatura, não é relatividade, não é um passeio de domingo. É a união, Tantra, do céu e da terra. Tantra planetário.